Lisboa, Praça do Comércio número 3. Esta é uma das moradas mais famosas da capital portuguesa. Nela encontra-se o café-restaurante Martim da Arcada, que desde o final do século XIX tem contado entre os seus clientes inúmeros poetas e romancistas. A tradição literária portuguesa está ligada à história deste espaço, um dos restaurantes mais antigos de Lisboa. Esse café aqui tem mais de 225 anos. Não é isso? O senhor estava me dizendo que o Dom Pedro... talvez Dom Pedro ainda não tinha nascido. Só nasceu 20 anos depois. Sim. Martim da Arcada nasce em 1782. Portanto, é o primeiro condómino desta praça, na maior praça da Europa. O Martim da Arcada foi muito longe. O Martim foi levado pela mão de um grande poeta que frequentava este café. Fernando Pessoa, né? Talvez mais conhecido no Brasil do que em Portugal. Eu acho que ele não, eu acho que os brasileiros são mais apaixonados que os portugueses, mas aqui também é bastante conhecido em Portugal. Agora, os brasileiros não sabem esconder essa paixão que têm pelo poeta, né? Portanto, aqui é uma história real. Portanto, eu desde... Agora, cliente ele não era bom, né? Não, mas era um cliente especial. Ele era amigo do proprietário e habitualmente almoçavam, jantavam os dois e a conta nunca lá chegava. E depois um dia ele oferece um poemazinho para compensar. O poeta era pobre. Fernando Pessoa era um homem pobre, né? Se o proprietário tivesse transformado o poema em propriedade, estava muito mais rico do que se fosse dono de bar, né? Bem, mas às vezes as coisas se acontecem sem qualquer intenção. E essas são as melhores. Tudo que nós construímos sobre uma intenção, né, que não seja maldosa, essa é a intenção que vinga, é a intenção que vai ficar por tempo fora. Se ela for maldosa, ela não vai... E aqui ele fez muitos poemas. Sim, eu penso que ele tenha se dedicado bastante aqui a escrever a sua obra, e foi esse café. Hoje podemos, se nós dissermos assim, é o café Martim da Arcada, mas se dissermos, olha, é o café do Pessoa, pronto, também está entendido, todo mundo conhece. Além de Fernando Pessoa, outro escritor português conquistou o coração dos brasileiros. 1922. Nasce José de Sousa Saramago em Azinhaga, vila situada a 140 km a norte de Lisboa. Filho de camponeses, Saramago é autodidata e antes de se dedicar exclusivamente à literatura, foi serralheiro, mecânico, desenhista e gerente de produção numa editora. Perseguido pela ditadura salazarista, Saramago opta por viver dos seus escritos, ora como tradutor, ora como escritor. Em 1980, chama a atenção da crítica internacional com o livro Levantado do Chão. 2 anos depois, Memorial do Convento confirmaria o talento do escritor. Em 1991, Saramago lança o Evangelho segundo Jesus Cristo, banido pelo governo português da lista de romances portugueses candidatos a prémios internacionais, o que o levou a autoexilar-se nas Ilhas Canárias. A mim às vezes parece-me que o homem não tem remédio e basta, repito, olhar o mundo para ficar com essa terrível impressão. Primeiro escritor de língua portuguesa a receber o Prémio Nobel de Literatura em 1998. O autor sempre se recusou a ter a sua obra traduzida para o português do Brasil. No entanto, aprovou de bom grado a adaptação de Ensaio sobre a Cegueira para o cinema pelo realizador brasileiro Fernando Meirelles. Eu gostei muito aqui do seu cafofo. Cafofo? O que é isso, cafofo? Não é, mami. Bué, está-se bem? Aluenda e assim. Um chicombo. Cafofo é o esconderijo, a casa da pessoa. É uma palavra de origem africana, né? Como axé. Ya. Asleira. Banana. Do quimbundo. Goiaba. Tabué da ficha. Bué da nice. Você sabe o que é bué da nice? Nice eu sei, mas bué não tem a menor ideia. Não, bué é muito, não é? Portanto, uma coisa muito boa, não é? Uma coisa, bué da nice. Uma coisa muito fixe, que é agradável. Fixe também. Para nós é estranho. Essa é portuguesa, que é uma coisa gira, não é?
Isso é uma coisa que é muito agradável, é bué da nice. Isso é na gíria lisboeta, devido ao contacto justamente com os africanos. Aliás, a língua portuguesa tem muitas outras origens, não é? A língua portuguesa, pela sua própria natureza e pela sua razão de ser do seu nascimento, é uma língua permeável a outras influências. É muito interessante porque essa língua, que nasce do contacto com o Império Romano, tem uma evolução, adota outras palavras de outras línguas, das invasões bárbaras, dos germânicos, dos árabes. Assim como a ex-presidente do Instituto Camões, Simoneta Luz Afonso, o linguista Carlos Reis acredita que, não importa onde, a língua está sempre em movimento, embora poucos se lembrem disso. E hoje já ninguém se lembra de que quando se diz que está tudo numa boa, no fundo, está a usar uma expressão que há 30 anos não se usava em Portugal. Ou quando em Portugal hoje se diz que se vai para a filha e não para a bicha, já pouca gente se lembra de que está a usar um termo que veio, de facto, do Brasil. Além do Brasil, as ex-colónias africanas também deram um tempero ao português de Portugal. Depois da descolonização, portanto, depois do 25 de abril de 74, quando começaram a chegar muitos africanos, aparecem na língua portuguesa palavras que eu desconhecia antes, porque os contactos de Portugal no tempo de Salazar com as ex-colónias eram distantes. E, portanto, não havia este contacto do cotidiano, na rua, nos bairros, na vivência das pessoas. E é engraçado, porque é precisamente por essa vivência que hoje em dia todos os portugueses sabem o que é mexibombo, que quer dizer autocarro, o que é bué, os jovens hoje não dizem nada senão bué, para dizer muito bom, o que é manique. Portanto, são palavras novas, de origem africana, precisamente das línguas nativas africanas. Nenhum idioma, mesmo num país tão pequeno como o nosso, está, digamos, a salvo, por assim dizer, dessas diferenças. A língua portuguesa, porque é uma língua viva, e repito, é uma língua viva, e espero que seja por muitos séculos ainda, foi-se adaptando, foi criando novas palavras. A língua portuguesa também tem esse lado, dá e recebe, integra e leva. Portanto, tem muito a ver com a própria mentalidade e o papel dos portugueses no tempo. Basta chegar a Lisboa que você vê quanto uma parte do Brasil tem influência portuguesa. Né? Você pode sair daqui e chegar lá falando esse português que você está falando comigo, que todo mundo vai entender. Muita gente está falando português, os vários portugueses, né? Porque a gente já fala um português crioulo. É um português crioulo brasileiro. O Fernando Pessoa disse: a minha língua é a minha pátria, né? E eu considero que mais importante do que isso foi o que o Mia Couto disse uma vez: a minha pátria é a minha língua portuguesa. Já passou do português as gírias que o nosso morro criou. Bem cedo a cidade aceitou e usou. E esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição, não se lembra que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Amor lá no morro é amor pra chuchu. As rimas do samba não são I love you. Negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone.